Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho do Lar, aqui no grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. Eu espero que tenham tido uma boa semana e que comecemos esta segunda-feira, dia 12 de agosto, cheio de energia e de vontade de continuar a estudar e a trabalhar em nós, primeiro que tudo, e no caminho do bem, como instrumentos desta lavoura do Cristo. Por trabalho de amor e paz, não é? Nós hoje vamos dar continuidade a este estudo do Evangelho, apoiado pelo livro Fonte Viva, a Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito, ditada pelo Espírito de Emmanuel, que estamos a usar para fazer o complemento, a interpretação do Evangelho, segundo o Espiritismo. Começamos sempre com uma prece, mas antes de irmos à nossa prece, eu convido a todos que queiram para ter o seu copo de água, para ser fluidificado com as bênçãos, ou a garrafa de água, o que entenderem, para ser fluidificado com as bênçãos de luz, de paz e de amor, destinadas a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, não é? E que essa água possa ser ingerida após o estudo, durante a semana, se for uma garrafa de água, que pode ser desdobrada, enfim. Vocês já sabem, quem aqui vai seguindo os nossos estudos da segunda-feira, o Evangelho no Lar, já vai sabendo, ou quem segue os estudos do Evangelho no Lar, a prática é comum a todos, não é? Sendo assim, vamos então dar início ao nosso estudo. Eu convido a todos que queiram para fechar os olhos, só para nos concentrarmos melhor, mas vamos todos fazer uma prece. Convido-os então a uma meditação, a uma respiração profunda, inspirando e expirando com tranquilidade. E expiramos com tranquilidade e visualizamos ao inspirar a luz divina e ao expirar libertar tudo aquilo que nos pesa, todo o peso do dia, todo o peso de preocupações, libertar a nossa mente para ficarmos mais focados no trabalho do estudo que vamos fazer agora, libertar o nosso coração das angústias e dos receios. Inspiremos então profundamente, inspirar e expirar. E mais uma vez, inspiremos e expiremos. E agora mais calmos, espero que sim. Vamos então dar início à nossa prece. Amado Pai Celestial, de luz, de paz e de amor, é com muita alegria no coração que aqui estamos reunidos, encarnados e desencarnados convosco. Estamos reunidos todos em vosso nome, para que possamos seguir os vossos ensinamentos na nossa melhoria contínua, na aprendizagem do caminho do bem, na aprendizagem do caminho dentro de nós, para que o melhor de nós possa brilhar. E assim convidamos a todos para estarem connosco presentes, nossos mentores e guias, nosso amado Mestre Jesus, para que nós possamos ter mais capacidade para entender as lições profundas que estão nestas entrelinhas e para que elas ecoem no nosso coração e na nossa mente, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E assim vos pedimos que fiquem connosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início então à leitura do nosso Evangelho. E a leitura que nos calhou hoje ao abrir o Evangelho ao acaso foi o capítulo 17, Sede Perfeitos. É um capítulo fantástico. É aquele capítulo que nós, das lições que aqui estão expressas, que nós lemos e voltamos a ler
com muito prazer, porque tem sempre coisas novas e diferentes e que nós achamos que não lemos, porque a nossa consciência, na altura em que lemos, não tinha ainda capacidade para abranger mais do que aquilo que abrangemos. Perdão. E assim tem sido cada vez que nós lemos este maravilhoso livro. A lição que, ou a mensagem, mais corretamente, que nós vamos ler hoje é de Lázaro. Ela foi transmitida aos médiuns que trabalhavam com Allan Kardec em Paris, em 1863. Intitula-se O Dever. É a primeira mensagem que está na instrução dos espíritos, desde o capítulo 17, Sede Perfeitos. Quem tem o livro da editora Verdade e Luz está na página 338. Intitula-se então O Dever e diz-nos o seguinte: o que é o dever na ótica moral, que é isso que nós vamos ver aqui. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois diante dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, diz-nos Lázaro, e não do que os profissionais impõem. E aqui começamos logo com esta diferença. O dever moral é o dever que nós temos, assumimos em vontade consciente, que temos com as leis maiores, divinas e universais, as leis do espírito, as leis cósmicas, e que são determinadas essa nossa vontade de querer seguir, de querer aprender, neste caso, o dever, e não aquelas que nós estamos habituados a ouvir e a falar no âmbito profissional e do dever profissional, que diz-nos Lázaro, são-nos impostas. E continua Lázaro: o dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Aqui está a primeira dificuldade, ou a grande dificuldade, se assim o quiserem, de cumprir o dever na ordem dos sentimentos, porque estes estão em antagonismo, ou seja, estão em oposição com as seduções do interesse e as seduções do coração, o interesse dos homens e as materialidades do mundo em que nós vivemos aqui na matéria. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, não é? E, portanto, cada um de nós é que faz, de acordo com o seu livre-arbítrio, é que faz esta escolha na sua caminhada. Diz Lázaro que é o aguilhão, ou seja, o aguilhão é uma ponta de ferro que vai picando, não é? Portanto, o dever íntimo do homem é o aguilhão da nossa consciência, é aquele que nos vai picando, que nos vai incentivando a andarmos para a frente, digamos que nós comumente costumamos dizer que é a voz da nossa consciência, que é quando algo fazemos que não está correto e que ressoa, ecoa dentro de nós, de uma forma que nos incomoda, que nos obriga a fazermos diferente ou a ir corrigir alguma coisa. Portanto, o aguilhão da consciência, esta guardiã, ou este guardião, no caso da consciência, esta guardiã da integridade do caráter. O aguilhão o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. A paixão que nos rege a todos é atributo do mundo da matéria, como aqui nos diz Lázaro, é grande, tem a ver com os nossos interesses do coração, com as nossas seduções. Eu estava aqui à procura das palavras exatas de Lázaro, não é? Com as nossas seduções e com os nossos interesses do coração. Portanto, não tem a ver com os princípios morais íntimos mais elevados, portanto, estão ligados à paixão, está ligada à matéria.
E, portanto, a consciência acaba por ser a guardiã da integridade do caráter, não é? Mas que o adverte e sustenta, mas que frequentemente se mostra impotente, ou seja, não tem força, a nossa consciência não tem força para ir contra os falsos argumentos gerados pela paixão, mas que de alguma forma acaba por nos alertar através do tal aguilhão, do desconforto que nós sentimos quando não decidimos de acordo com a linha do dever maior, digamos assim. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? E diz-nos Lázaro, dá-nos as respostas. O dever do coração começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Agora vejam bem, eu vou terminar do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto por ninguém em relação a vós. Portanto, vejam, o dever do coração começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Ora bem, nós estamos quase constantemente a ameaçar a tranquilidade do nosso próximo. Hoje em dia nós fazemos de uma forma banal, e eu refleti há pouco sobre isso, de uma forma muito banal, ou porque são más notícias que nós, sem querer ou inconscientemente, acabamos por transportar, ou porque levamos preocupações que não fazem muito sentido, ou porque impomos a nossa vontade aos outros de forma egoísta e tiramos a paz dos outros. Enfim, isto para falar das pequeninas coisas, não é? Porque depois podemos ir em crescendo e buscar as grandes aflições, não é? Mas nas pequenas coisas do dia a dia, nós, numa pequena reflexão, já vimos que nós vamos, sem querer no sentido, sem termos grande consciência, grande foco daquilo que estamos a fazer, vamos criando estas situações. E quando é que termina esse mesmo dever? Termina no limite que não desejarias ver transporte por ninguém em relação a vós. Portanto, no fundo, o dever começa precisamente quando nós tiramos a paz dos outros, não é? E também termina quando os outros nos tiram a paz a nós. No fundo, aqui está a funcionar a lei da sincronicidade e da empatia, não é? Nós temos que treinar, diria eu em mim, esta capacidade de nos colocarmos na pele dos outros, a vários níveis, não é só nas coisas grandes ou nas. Claro que é muito importante que assim seja, a todos os níveis, mas nós, quando falamos desta forma, em empatia, pensamos logo nas grandes dores, não é? Nos grandes problemas. E é facto, nós temos que ser empáticos, solidários, fraternos, nas grandes dificuldades da nossa caminhada neste plano. Mas se nós refletirmos mais a miúdo no nosso dia a dia, em coisas mais pequenas, também vamos acabando por ter que ter o mesmo tipo de atenção, não permitir que os outros tirem a nossa paz, assim como nós também não queremos tirar a paz dos outros, não permitir que o nosso dever para com os outros ultrapasse o limite, como aqui diz Lázaro, da felicidade ou da tranquilidade do vosso próximo, assim como não devemos permitir que o nosso próximo faça o mesmo connosco. Porquê? Porque a nossa paz interior e a tranquilidade dos outros são muito importantes para que eles possam fazer a sua caminhada com mais luz, com mais empatia, com mais tranquilidade, com mais serenidade. Não nos esqueçamos que a intranquilidade ou a tristeza vão sempre conectar vibrações densas e vão sempre conectar com medos, receios, que são vibrações muito densas, que não vão congregar a luz necessária para que nós possamos estar sintonizados como gostaríamos, uns com os outros em paz e com o bem maior também, fazendo-nos instrumentos da lavoura do Cristo. E a lavoura do Cristo é sempre onde está em ação o bem e a paz, não é? Portanto, este uma das questões do dever do coração. E continua Lázaro, Deus criou todos os homens iguais para a dor.
pequenas ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Portanto, estas questões que têm a ver, de facto, para que nós apreendamos a dor em nós e a dor do outro, no fundo, para criar o tal processo empático e fraterno. Não nos sobrepormos a ninguém, sermos sinceros connosco mesmos, obriga-nos a compreender quem nós somos, conhecermos a nós mesmos, já dizia o filósofo. Nós temos que nos conhecer a nós mesmos para sabermos as nossas forças e os nossos limites. E temos que nos colocar assim na pele dos outros, porque os outros estão no mesmo trabalho que nós, têm as mesmas dores que nós, estão nas mesmas aprendizagens que nós, e, portanto, nós temos que os ver de igual para igual. Vocês agora, se calhar, podem dizer, sim, mas uns estão mais avançados num processo e outros noutros. Nós estamos todos no mesmo plano, que é um plano de provas e expiações, o mundo, como dizemos, na terceira dimensão, fazer uma transição para uma quinta, e estamos todos aqui numa grande escola. O senhor já compreende umas coisas em termos conscienciais, não é? Em termos do nosso espírito, porque todo o espírito já compreende algumas coisas mais adiante e os outros ainda não. Tem a ver com a nossa escala de evolução, com a nossa vontade própria, como nos dizia Lázaro, com o nosso livre-arbítrio, com aquilo que nós queremos pôr em ação, mas não nos faz assim tão diferentes, porque nós não somos em termos de escala evolutiva, não estamos, na nossa grande maioria, a não ser os grandes espíritos que estão connosco exatamente para puxarem por nós e que vieram em grandes missões, e aí já falaríamos de outra maneira, mas na nossa grande maioria nós estamos todos dentro da mesma faixa vibratória, e a faixa é alta, portanto, uns estão mais abaixo, outros no meio, outros mais acima, depois há aqueles que têm emissão que estão numa faixa completamente diferente. E, portanto, nós estamos todos aqui a aprender. Não tem sentido a arrogância, não tem sentido o egoísmo exacerbado, não tem sentido a prepotência que tira a tranquilidade e a felicidade de tantos de nós, nada disso tem sentido. E para que nós possamos inverter ou mudar toda esta situação, nós temos em nós que fazer este trabalho, para que vibremos esta luz e os outros igual, e assim vamos suportando, assim vamos dando força a este princípio maior, que é o princípio moral do dever e não só. E continua Lázaro, o mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus que deseja que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Ou seja, no fundo, esta igualdade da aprendizagem pela dor acaba por nos igualar a todos. Não é? Uns têm dores muito grandes, outros têm dores menores, nós já sabemos que a dor faz parte deste processo de aprendizagem e fará sempre parte enquanto nós ainda estivermos no ciclo de samsara ou no ciclo kármico ou reencarnatório. À medida que nós formos evoluindo na escala evolutiva, o nosso espírito gradualmente vai tendo uma amplitude maior, se quiserem falar a consciência com uma amplitude maior de consciência, é a mesma coisa, é uma questão de terminologia, basicamente, há algumas questões basicamente, e portanto onde não vamos já precisar de reencarnar. E aí vai deixar de existir a dor, assim nos dizem os espíritos, não é? E gradualmente ela vai deixar de existir. Neste plano ainda temos este processo para nos ir aperfeiçoando, porque convenhamos, se nós não tivermos alguma dor, digamos, nem que seja uma coisa leve, nós se calhar ainda não nos conseguimos conter, ainda não conseguimos, e vamos ver a questão da carência financeira. Se calhar muitos de nós tiverem grande abundância financeira, se calhar vão se perder. Pode ser que sim ou que não. Se calhar alguns já não. Não é? Já investem em obras sociais, já ajudam os seus irmãos, já ajudam os seus familiares, já criam outro tipo de questões. E quem fala do dinheiro, que é uma questão fácil de falar, fala em muitas outras coisas, não é?
E o exemplo está na Bíblia também, nos Evangelhos, de exemplos de curas que Jesus fez e que não correram bem, que ele fez essas curas, mas que os nossos irmãos depois voltaram à vida que tinham e, portanto, em uns tempos voltaram à situação onde estavam. Portanto, este é o estágio evolutivo em que nós ainda estamos. Podem dizer assim, Maria João, isso foi há 2024 anos, ou 2000 e tal anos. Sim, está bem, mas nós, na nossa grande maioria, as grandes aprendizagens são as aprendizagens morais que nós estamos aqui a falar hoje do dever na ótica moral, o dever do coração, digamos assim, usando as palavras de Lázaro. Nós não temos grande evolução. Temos alguma evolução, muitos de nós, se calhar, já têm outra evolução completamente distinta, muito mais avançada, mas na grande maioria nós ainda temos que aprender com o erro. E nós temos, quando erramos, dói. E estamos a falar desta dor, pode ser uma dor pequena, pode ser uma dor grande. Mas é assim, ainda evoluímos em tentativa e erro, não é? Ainda evoluímos por picos. Ainda temos, neste momento, alguns de nós já conseguem sentir picos de grande felicidade, quer dizer que a nossa vibração está expandida, e depois temos picos de tristeza ainda de algum desnorte. E esse processo de evolução em ciclos e picos tem a ver exatamente com esta subida de aprendizagem e de crescimento. O crescimento faz-se quando na curva descendente já não vamos tão abaixo como na anterior, vamos sustentando e vamos evoluindo. Para isso tem que haver aqui algum desconforto, se calhar ainda, não é? E é nesta ótica que aqui Lázaro nos diz que tem que haver alguma dor para que, numa experiência comum, para que não se cometa o mal, não é? Para que nós consigamos aprender e não possamos alegar ignorância dos nossos efeitos ou dos efeitos do ato em si. E continua Lázaro, o dever é o resultado prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Quando nós já não nos deixamos ir ao sabor do vento, impomos a nós mesmos um modo de ser e de atuar com mais rigor, para nos contermos a nós mesmos, para contermos em nós, porque já identificarmos dentro de nós uma série de situações que temos que alterar e então vamos impor a nós mesmos um determinado dever de procedimento, de atitude, de ação, enfim, para nos conter um pouco e para nos focar num caminho, para não andarmos ao sabor do vento, não é? E por isso aqui nos diz Lázaro, é necessário bravura, força de vontade, coragem, para enfrentar estas angústias da luta, porque vamos reprimir em nós, não no sentido da repressão mesmo, mas vamos burilando mais corretamente em nós algumas situações. É austero e dócil, portanto, é austero na medida em que nós vamos contrariando uma tendência, é dócil porque é um ato de amor para connosco mesmos. Portanto, a dobrar-se às mais diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. E aqui ele nos diz: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que às criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Porque nós, quando tomamos estas decisões, nós estamos a tomar num sentido de burilamento para também com os outros, não é? Nós aprendemos dentro de nós através do efeito do dia a dia. Nós reconhecemos em nós as situações a burilar, mas vamos no dia a dia, na ação direta, pondo essas questões em prática e tirando de lá as lições. Portanto, se nós pomos em prática o bem para as criaturas, estamos a pôr primeiro para as criaturas antes de depois aprendermos em nós mesmos o que é que isso quer dizer e tirarmos nós as lições nas nossas reflexões. E diz-nos Lázaro, ele, o dever, é ao mesmo tempo juiz e escravo na sua própria causa.
O dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. Nós temos que ir pensando no processo em si, não é? Não se faz de forma espontânea. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário do seu desenvolvimento. E, portanto, com licença, o dever tem esta característica, por um lado, de freio, por outro lado, de estímulo, e no final com este processo, vai provocando à nossa alma o desenvolvimento que nós tanto precisamos. O dever cresce e irradia sobre uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, porque Deus é perfeito. E se nós somos filhos dele, somos chamas divinas, nós temos que sempre lutar pela nossa perfeição moral, para embora esboços imperfeitos, nos aproximarmos o mais possível do Eterno, aqui nos diz Lázaro, porque deseja que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. E foi Lázaro, Comunicação de Lázaro em Paris, em 1863, aqui trazida pelo trabalho incansável dos médiuns que trabalhavam com Allan Kardec e do próprio Allan Kardec. Para comentar esta leitura do Evangelho, abrimos o Fonte Viva ao acaso e calhou na lição 68, que está na página 151 e se intitula Sementeira e Construção. É muito curioso porque liga e casa perfeitamente com a lição do Evangelho. E diz-nos então Paulo, na abertura desta mensagem, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É muito bonito porque ele coloca-nos como cooperadores, não é? Cooperamos com a obra maior do Pai Celestial. Cooperamos porque somos seus filhos amados, somos centelhas divinas da sua própria luz, e que a temos em nós. E o que nós precisamos fazer neste nosso trabalho evolutivo e de aprendizagem é deixar que esta luz brilhe e ter consciência que cooperamos com Ele num plano bem maior. É de facto um incentivo maravilhoso e um ato de amor enorme. Assim nós possamos, como vimos no Evangelho, fazer a nossa parte. Com coragem, com vontade, com um livre-arbítrio bem orientado e bem decidido. E diz-nos então Emmanuel, pelo cunho de Chico Xavier. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Todos nós somos cooperadores de Deus. Todos nós, como nos diz aqui Emmanuel, quer nós conheçamos ou sejamos ignorantes da verdade divina. Se somos ignorantes é porque ainda lá não chegamos. Estamos a caminho. Se todos somos filhos de Deus, não somos só aqueles que conhecem já alguma coisa, embora pouca. Filhos de Deus somos todos filhos da mesma criação, maior e divina. Estejamos encarnados ou desencarnados, estejamos neste planeta ou noutros, estejamos aqui já com propósitos de luz ou ainda nem compreendamos nada, todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos filhos de Deus. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, e aqui está Jesus atrás de mim a dar-nos essa lâmpada acesa, a iluminar o nosso caminho,
Somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele, império de Jesus. Ou ministério, perdão, ministério de Jesus. Em todas as criaturas que nos partilhem a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. E à medida que foram chegando até nós estes livros maravilhosos, estas revelações, estas sementes, a revelação aqui que nos trouxe Allan Kardec, as sementes que estes livros maravilhosos vêm consubstanciar e desenvolver, nós vamos aproximar-nos cada vez mais desta luz de Cristo, cada vez mais desta luz das leis cósmicas e universais que aqui são geridas e são orientadas pelo próprio Cristo Jesus. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida. Nós falamos muito em equilíbrio, em harmonia interior. Aqui Emmanuel vem-nos falar um pouco mais aberto de restaurar o equilíbrio das correntes da vida, em que permanecemos, ajudando aos que se desajustam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do Reino Divino cresça, progride e santifique toda a terra. E este conceito não é só um dever de todos nós, à medida que nós vamos tendo mais conhecimento, à medida que nós vamos aproximando-nos da luz do Cristo, da luz cristã, ela não traz benefícios só para nós ou só para aqueles que estão ao nosso redor, traz benefícios para todos, sejam eles surdos destas verdades, sejam eles cegos desta luz, sejam eles ainda ignorantes, todos eles, todos nós fazemos parte da mesma mônada, todos nós fazemos parte uns dos outros, todos nós somos centelhas divinas que fazemos parte do mesmo conjunto. Que é a fonte criadora, o Pai Celestial, que é Deus. E, portanto, quando nós vamos ajudando a cada um ao nosso redor, nós estamos a ajudar a nós e estamos a ajudar a todos, direta e indiretamente, não só aqueles com quem nós interagimos diretamente, mas através daqueles também ajudamos os outros. E os outros, ao ajudarem-nos a nós, estão-nos a ajudar não só a nós, estamos a ajudar todos os outros, ou seja, há um ressoar da luz que cada um de nós emana. E quanto mais souberem destas verdades, quanto mais tiverem em si o clique para acender a luz que trazem no seu próprio espírito, mais se ilumina a luz do nosso planeta, mais se iluminam as trevas ao nosso redor, não é? O serviço de plantação e edificação, ou seja, vamos semeando, vamos plantando, vamos edificando, não é? Portanto, o serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia, portanto, pede paciência e trabalho contínuo. Em toda a parte, porém, vemos pedreiros que chamam contra o peso do tijolo e da areia e que clamam, perdão, vou ler de novo. Em toda a parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. E esta é talvez a frase que é aqui a chave desta nossa leitura, que se intitula Sementeira e Construção.
Portanto, nossa responsabilidade, se já conhecemos o Evangelho, se já conhecemos a verdade do Cristo, se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo, não é? Ou seja, na sementeira que fazes no mundo, no cuidado que tens com as plantações que vais despertando, com as plantinhas pequeninas que vão surgindo, não é? E na edificação do espírito humano para a eternidade, que assim se vai edificando o espírito, uma semente que vai nascendo, um clique que se faz na luz do nosso espírito, com uma palavra que se ouve, com uma ação que se vê, não é? Com o exemplo que recebemos de alguém ou que vimos, com as palavras edificantes do estudo, com o apoio dos amigos que já estudaram, ou apoiando aqueles que estão a estudar, com as ações que vamos empreendendo. Nós vamos semeando e edificando, nós vamos criando o espírito humano para a eternidade, porque somos espíritos imortais, todos nós, independentemente de estarmos conscientes ou inconscientes destes processos, de já os compreendermos melhor ou compreendermos pior, de já os entendermos no nosso espírito, na nossa consciência, de eles já ressoarem em nós, fazendo o eco que vibra em nós e que nos faz acordar, ou não, nós somos, porque já temos esse conhecimento, não é? O que não podemos nunca é deixar de caminhar, é deixar de semear, é deixar de edificar. E para isso nós temos que ter consciência do que é o dever do coração, como nos diz Lázaro na leitura de hoje. É o dever do coração que vai apoiar toda esta sementeira, toda esta edificação em nós, nos outros e dos outros para nós. É este trabalho de empatia que vai criar no nosso espírito a consciência da eternidade através do trabalho, da fraternidade de uns para com os outros. E termina Emmanuel. Avança na tarefa que te foi confiada, não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. O trabalho é a nossa bênção de cada dia. E nós, de facto, somos seres abençoados. Todos os dias recebemos bênçãos em grande quantidade. A maior parte das vezes nem temos consciência dessas bênçãos, porque muitas pedras nos são tiradas do caminho sem nós termos consciência que elas lá estavam. É através do trabalho, seja um trabalho grande, seja um trabalho pequeno, seja o trabalho do pensamento e da prece em favor dos outros, da meditação e dos pensamentos positivos e construtivos, seja no trabalho da ação direta, seja no trabalho do estudo de um bom livro, no recanto e no silêncio da natureza, seja no trabalho na ação direta com os nossos irmãos, em ações organizadas de caridade, em ações organizadas de apoio, seja no trabalho, na ação direta com os nossos irmãos, no dia a dia, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com a nossa família. Tudo é trabalho. E é exatamente esse trabalho que fazemos, sempre com o pensamento de ajudar, com o pensamento de apoiar, com o pensamento de compreender, que vão ser as nossas bênçãos de cada dia. Se nós tivermos esta compreensão já na nossa consciência e no nosso espírito, se nós avançarmos, como aqui nos diz Emmanuel, na tarefa que nos foi confiada e sem temor, nós vamos trazendo estas bênçãos para nós. E vocês podem perguntar, Maria João, não sei qual foi a tarefa que me foi confiada. Eu durante muito tempo também andei nisto, tentar entender e compreender, e é tão simples.
A tarefa que nos foi confiada, assim para todos. É tarefa de nós mesmos, é tarefa da vida, é o caminho que estamos a percorrer. Nós temos que viver a nossa vida sem temor, mas com consciência, com dever de coração, com consciência de que podemos fazer a diferença em nós e nos outros, quando nós semeamos uma sementinha de bem e de amor, e quando nós cuidamos dela para que fique edificada. E esta consciência é o trabalho que nós temos que fazer, é a nossa tarefa para connosco mesmos primeiro e com os outros depois. Consciência de que não somos os únicos, somos todos caminhantes nesta estrada da vida, todos estamos a aprender, que todos fazemos o melhor que podemos. Alguns fazemos coisas, às vezes fazemos coisas bem, outras nem tanto, às vezes fazemos coisas corretas, outras vezes não tanto, e aqui está outra vez a lição do dever, não é? Outra vez a lição do dever. Esse complementa aqui com a sementar edificação. Mas a nossa tarefa, primeira de todas, é a tarefa para connosco mesmos, no cuidado que temos connosco, no nosso estudo, na identificação de quem somos e porquê, no cuidado do corpo, com uma alimentação equilibrada, atentos às paixões que nos podem tirar do caminho, sejam essas paixões na alimentação, na bebida, na vida que podemos levar, tentando sempre equilibrar e harmonizar e tranquilizar-nos em nós mesmos, preservando o tempo interior que é o nosso espírito, a nossa consciência, e resguardando-nos nesse tempo para refletirmos e meditarmos no nosso trabalho, na nossa tarefa do dia a dia. E façamos isto com amor por nós mesmos e com amor para com todos os outros, porque se assim o fizermos com fé, que diz-nos Emmanuel, é a nossa coroa de luz, não é? O trabalho a favor de todos será as nossas bênçãos do dia a dia. Quando estivermos atrapalhados nesta tarefa da vida, meditemos, oremos, vamos recolher-nos dentro de nós mesmos, buscando as forças que o nosso espírito já tem, na fé maior da luz e do bem e do amor. Uma noite abençoada para todos. Gratidão imensa por estarem comigo neste estudo e que nós possamos assim continuar a semear e a edificar em nós e em todos aqueles que estejam connosco. Um abraço do coração para todos e até sexta-feira no nosso estudo sobre a mediunidade com os nossos amigos do Brasil, amigos do bem do Brasil. Uma noite boa para todos, boa semana. Quem está de férias, umas boas férias, mas não se esqueçam, não fazemos férias de nós mesmos. Que Deus vos abençoe e proteja e até sexta-feira. Uma boa semana, uma boa noite.